Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Estamos atualmente na primeira parte desta obra que trata da doutrina. Estamos no capítulo 7 e o nosso subitem de hoje será o capítulo 7, título: As penas futuras segundo o Espiritismo. No subitem de hoje nós vamos ver princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. As penas futuras, pena dá sempre uma ideia de consequência de uma ação e, dependendo da ação, as sanções são sempre proporcionais. Então, a justiça divina, ela é permeada de misericórdia, sim, mas continua a justiça, porque as leis de Deus estão na nossa consciência e só nos tornaremos espíritos puros, que é a nossa destinação fatal, não tem como fugirmos disso, é uma lei de Deus, a lei do progresso, então nós estamos evoluindo. Num ritmo maior ou menor, mas lá estamos nós, no nosso caminho imortal, trabalhando a nossa evolução. Então, Kardec nos diz, nos princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras, o seguinte: a doutrina espírita, no que diz respeito às penas futuras, não está mais fundada sobre uma teoria preconcebida do que em suas outras partes. Então, a doutrina espírita, ela não se baseia em teorias preconcebidas. Alguém tem uma ideia, deve ser isto. Não. A doutrina espírita se baseia na informação dos espíritos que são recebidas e analisadas, tendo como critério o bom senso, não é? Kardec recebia mensagens de médiuns do mundo todo, ele fazia perguntas, ele avaliava as comunicações e tinha um senso incrível, porque o discernimento vem com o conhecimento. Ele não só conhecia a doutrina que estava chegando através dos espíritos superiores, mas ele conhecia também o método experimental científico. Ele sabia observar, ele sabia analisar com imparcialidade, porque o bom cientista, ele não é parcial, ele é pelo fato. Então, não é, eu acho que é, porque a tradição. Não. Não é a doutrina espírita um sistema substituindo um outro sistema. Em todas as coisas, a doutrina espírita se apoia sobre as observações, método científico, como acabamos de dizer. E é isso que lhe dá autoridade. Ninguém, pois, imaginou que as almas, depois da morte, deveriam se encontrar em tal ou tal situação. São os próprios seres que deixaram a Terra que vêm, ou seja, os desencarnados que vêm hoje nos iniciar nos mistérios da vida futura. Nos iniciar é dar a nós o início do conhecimento sobre a vida futura, descrever sua posição nessa vida futura, feliz ou infeliz, as suas impressões, a sua transformação com a morte do corpo. Em uma palavra, completar sobre esse ponto o ensinamento do Cristo. Lembrando que Jesus prometeu-nos um outro consolador. Se guardássemos os ensinamentos que ele nos trouxe, ele falaria com o Pai e este enviaria um outro consolador, para lembrar do que tivesse sido esquecido
e trazer o que à época ele não poderia trazer por questões mesmo didáticas, por não estarmos... Primeiro tínhamos que ter a parte 1 da lição, depois de assimilada a parte 1 é que vem a parte 2. Isso acontece na escola, isso acontece com o aprendizado do conhecimento. Ele tem que vir de forma progressiva, não é? Por isso nós tivemos a primeira revelação, que foram os 10 mandamentos. Sucinto. Não faça isso, não faça isso, não faça isso. Uma humanidade infantil, que é como falamos com a criança. Não faça isso, não faça isso. Não é explicação. Só diz, não faça isso. Já Jesus trouxe o evangelho, o código moral, a moral, e trazendo esse código moral permeado de histórias da nossa vida concreta, para nos facilitar o entendimento do aspecto moral, que é tão difícil pela abstração, não é? E depois vem a doutrina espírita, a terceira revelação, já trazendo aspectos filosóficos e científicos. Então, fecha, não é? Todo esta parte terceira. Isso quer dizer que vão haver outras revelações? Claro, vamos continuar progredindo e vamos continuar recebendo novas informações dentro da nossa capacidade. E Kardec nos diz ainda, não se trata aqui da relação de um único espírito, que poderia não ver as coisas senão sob o seu ponto de vista, sob um único aspecto, ou estar ainda dominado pelos preconceitos terrestres, nem de uma revelação feita a um único indivíduo que poderia se deixar enganar. Então, foram muitos espíritos através de muitos médiuns, não é? Pelas aparências, nem de uma visão estática, não é? Entra-se naquele êxtase, aquele estado alterado de consciência, em que se tem aquela visão transcendente, superior. Não aconteceu dessa forma. Né? Tendo essa revelação estática. Estática, que se presta a ilusões. E, no mais das vezes, não é senão um reflexo da imaginação exaltada. Aqui ele traz uma nota, dizendo para ver acima capítulo no Livro dos Espíritos. Quem quiser completar, buscar sobre isso, o Livro dos Espíritos, questões 443 e 444, ok? Então ele diz, mas trata-se de inumeráveis exemplos fornecidos por todas as categorias de espíritos, desde o alto, ou seja, desde os espíritos superiores, até o mais baixo da escala, com a ajuda de inumeráveis intermediários, que são os médiuns, disseminados, ou seja, espalhados sobre todos os pontos do planeta Terra, de tal sorte, ou seja, de tal forma, que a revelação não é privilégio de ninguém, que cada um também pode ver e observar, e que ninguém está obrigado a crer sobre a fé do outro. Então, cada um de nós vai construir com a revelação a sua própria fé. Não somos obrigados a assimilar fé porque o outro tem, então eu tenho que ter também. Não. O outro já andou um caminho e chegou lá, e eu vou andar o meu caminho para chegar também. Amanhã vamos entrar no Código Penal da Vida Futura. Não vou entrar hoje, por quê? Porque este capítulo ele não vem com itens, como falamos antes, não é? O próximo, que é o Código Penal da Vida Futura, vai vir com itens. Aí vai ficar mais fácil nós... Senão o título do vídeo fica mesmo gigantesco. Então, amanhã vamos entrar neste outro subitem e hoje ficamos por aqui. Amanhã estamos de volta com mais um projeto 15 minutos. O Céu e o Inferno. Até lá!
Muita paz a todos.